Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, vamos ler até o verso número 11. Os irmãos acharam? Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra lida diante de nós, e nós te pedimos que somente ela seja ministrada nesta noite, porque é dela que precisamos para a nossa vida espiritual. Ó Senhor, te pedimos que das minhas palavras não sejam doutrinas de homens, não saia nada, meu Deus, das minhas convicções pessoais, que de nada se aproveitam, mas somente aquilo que vier da tua boca. Usa-me, Pai, de acordo com a tua vontade. Eu te peço o poder do Espírito Santo, para que nele eu possa ministrar a palavra e todos nós sejamos impactados por ela e possamos praticá-la. Assim rogamos ao Senhor, meu Deus, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Amados, como nós lemos aqui no capítulo 5 de Romanos, Paulo fala logo no início de situações que nos abalam, não é? Frequentemente na nossa vida passamos por isso. Se alguém te vendeu uma vida no Evangelho em que não há mais problemas, mentiram para você, porque o próprio Senhor Jesus nos alertou que teríamos aflições. Então ela quase que frequentemente nos proporciona essas situações difíceis. Mas a diferença é que nós, mesmo nesses momentos, percebemos que Deus pode produzir coisas boas. Não é que o cristão deseje, né, a tribulação. Quando Paulo fala que nos gloriamos nas tribulações, alguém pode achar, nossa, mas esse cara era maluco, né? Porque nunca vi uma pessoa que desejasse, acordasse de manhã e falasse: Senhor, me dá uma tribulação daquelas hoje, nossa, que eu seja extremamente atribulado. Nunca vi. Mas o sentimento é de que nós reconhecemos que mesmo nessas situações, Deus pode produzir coisas boas. Essa é a diferença da visão que deve haver em nós cristãos, e quem não é. No verso 2 ao 4, ele diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Então Paulo reconhecia que nas tribulações Deus fazia coisas boas. E não é que Deus não possa fazê-las, né, nos momentos bons. Ele pode, mas normalmente é nas tribulações que Deus nos ensina, porque aqui diz que
a tribulação produz perseverança. Então, como o pastor Maurício gosta de dizer, ninguém persevera para comer uma picanha, né? No meu caso, eu não persevero para comer um chocolate, né? Uma caixa de bombom. Ninguém persevera para as coisas boas, mas é nas ruins, nas tribulações, que a gente persevera. E a perseverança, produz experiência, e a experiência, esperança. Então, o que nós vemos é que há resultados, nesse caminho turbulento, há resultados bons. Há perseverança, há experiência, há esperança. Nós encaramos todas essas situações de uma maneira diferente, porque acreditamos que Deus pode produzir coisas boas. E esse caminho, agora, um caminho, considere ele com C maiúsculo, porque é a caminhada no Senhor, a jornada cristã, ela nos mostra uma capacidade inerente ao ser humano, mas nas mãos de Deus ela é extremamente útil. Você já deve ter ouvido falar na resiliência. Já ouviu falar nisso? É um nome meio esquisito, mas o princípio é fácil de entender. Na ciência, é a capacidade dos materiais voltarem ao estado normal quando sofrem alguma carga. A mola do carro é um exemplo bom. Quando você pressiona ela, quando você tira aquela força, ela volta ao seu estado normal. Esse é um material resiliente. Na natureza, é a capacidade de voltar ao equilíbrio. O homem gosta de estragar a natureza, né? Tem essa capacidade ruim, de onde ele põe a mão, estraga, suja, polui, tudo isso. Mas se ele se afastar dali e deixar a própria natureza trabalhar, ela se reabilita, ela se reconstrói. Então a natureza, nós podemos dizer que é resiliente, porque ela própria restabelece o seu equilíbrio. Na psicologia, dizem que é a capacidade do ser humano de sobreviver a um trauma, de lidar com os problemas, as pressões, e mesmo assim voltar ao seu estado anterior. E isso é muito útil para nós, né? Nós vivemos sob pressão. Tem alguém aqui que não vive sob pressão? Você pode achar que nós não temos, né, que não vivemos sob pressão, mas todos nós, inclusive pastores, você amanhã vai ter que lidar com alguma pressão sobre você, ou no trabalho, ou em casa. Então, para o psicólogo, a capacidade do ser humano de voltar ao seu estado de equilíbrio após um momento tenso de estresse, de tensão, isso é a resiliência. Mas, para o cristão, que nós também somos humanos e também temos essa capacidade de restabelecer equilíbrio, mas para os cristãos, Deus faz de uma maneira diferente. Porque é uma oportunidade para ganhar um impulso ao sair da dificuldade e melhorar, sair num estado superior. Dizem que quando há crise, não é? Alguns se aproveitam disso. Enquanto uns choram, outros vendem lenços, diz o ditado. Então, no momento de crise, alguém sempre vê a oportunidade de sair dela melhor. Nós, cristãos, também, nas nossas dificuldades, temos aí uma oportunidade de sair dela, não voltando ao estado normal, como nós ouvimos, mas num estado superior. Ganhamos impulso, melhoramos. Então, para o cristão, não há luta sem propósito. Você já cansou de ouvir aqui Romanos 8:28, não é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós não temos lutas sem propósito. Veja o que diz a carta aos Hebreus, só para a gente entender um pouco esses conceitos. Hebreus capítulo 12, do verso 4 ao 13, diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco.
Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então veja o que a carta aos Hebreus diz, que nós temos uma correção, uma disciplina vinda de Deus, que para nós produz um benefício, um fruto pacífico. É claro que no momento em que passamos por uma tribulação, por um ensino de Deus, não há nenhum prazer, como eu disse, ninguém ora pedindo uma tribulação, mas nesse momento nós reconhecemos que Deus pode agir, e como diz aqui Hebreus, logo no versículo 4, ora, a gente não resistiu ainda contra o pecado até ao sangue. Nós, às vezes, pensamos que já resistimos demais e não estamos aguentando, vamos desfalecer. E ele diz, olha, o que você resistiu até agora não foi nem ao sangue. Você ainda não sofreu como deveria, você ainda aguenta um pouco mais. Então, nós não menosprezamos esses momentos difíceis. Nós, muito pelo contrário, reconhecemos que Deus pode agir em nós e nós sairmos dele numa situação muito melhor. Então, não há luta sem propósito para o cristão. E diferente do ímpio, cujas dificuldades têm muitas vezes o objetivo de piorá-lo ainda mais, nós não. O ímpio, quando passa por dificuldades, não necessariamente todas, porque tudo sucede a todos igualmente. Nem toda dificuldade que ele passa é obra de Satanás. Às vezes as coisas acontecem porque vão acontecer como acontecem a todos nós, coisas normais da nossa vida, mas quando Satanás coloca dificuldades num caminho do ímpio, não é para produzir benefício, é para piorá-lo ainda mais, para levá-lo para mais longe de Deus. Nós não somos assim, e o próprio apóstolo Paulo é um desses exemplos. Veja na segunda carta aos na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10, diz assim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando passamos, então, pelas fraquezas, pelas tribulações, pelas dificuldades, Paulo diz, olha, eu me glorio, ou seja, eu até me alegro, me regozijo nesses momentos, porque eu sei que nesse momento é que Deus vai me fortalecer. Eu não vou sair pior, vou sair melhor. Amém? Então, é algo que está em nós. E se está em nós, como desenvolver? Como fazer com que essa resiliência ela se desenvolva em nós? É através da ação do Espírito Santo.
pastor Paulo tem falado aqui à igreja, desde o início do ano, sobre o Espírito Santo, e é ele quem faz isso no homem. Não é com doutrinas humanas, irmãos, doutrinas de homens, para que você seja resiliente, até existem, mas elas não permanecem. Jesus diz lá em João, capítulo 15, verso 16, não fostes vós que escolhestes a mim, muito pelo contrário, eu escolhi a vós outros, para que vades e dê fruto, mas é um fruto que permaneça, e um fruto que permaneça, que dure, não é um fruto como as doutrinas humanas, que até podem durante um certo tempo aparecer algum benefício para o cara, mas esse fruto não permanece, e mais, pior, não glorifica a Deus. Então, não é com doutrinas humanas que o cristão desenvolve essa resiliência de sair das dificuldades melhor. Não são com doutrinas humanas, mas com a ação do Espírito Santo, porque ele nos ensina todas as coisas. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26 e 27, diz assim, a respeito do Espírito Santo: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, o Espírito Santo, o Consolador, é quem nos ensina sobre todas as coisas. Tudo o Espírito Santo nos ensina. Então, se eu buscar doutrinas de homens para conseguir suportar os meus momentos de dificuldade, de tribulação, eu até consigo, algum resultado, mas esse resultado não permanece. Então, o Espírito Santo nos ajuda, nos ensina, ele nos assiste nas nossas fraquezas, e sem ele a igreja nada pode fazer. Não é à toa que Jesus disse para os seus discípulos: ficai aqui até que venha sobre vocês o Espírito Santo, para que vocês sejam capacitados, revestidos com poder para serem minhas testemunhas. Então, eles não podiam fazer nada enquanto o Espírito Santo não descesse. E uma vez que ele desceu, a igreja sem ele nada pode fazer. Não permanece sem ele. Nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. E o fruto do Espírito é a evidência de uma pessoa resiliente. Se você quer saber se você já alcançou um bom nível de resiliência, veja o fruto lá em Gálatas capítulo 5, do verso 22 ao 25, Gálatas capítulo 5, que fala do fruto do Espírito, no verso 22 ao 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se você, na sua caminhada cristã, ainda não aprendeu a amar, se você não é uma pessoa alegre, mas é carrancuda, de mau humor, que vive olhando de cara feia para todo mundo, se você não tem paz, não é ter tribulações momentâneas, não é você ficar, como diz a palavra, em momentos de fragilidade, mas é você ter paz. Se você não tem ainda longanimidade, ou seja, paciência, como nós ouvimos em Hebreus, ora, você não resistiu ainda até o sangue, por que já perdeu a paciência por tão pouco? Porque você perdeu a sua benignidade. Se você não é uma pessoa benigna, se você não demonstra bondade, se você não é fiel,
se você não é manso, não se domina, não domina o seu próprio espírito, irmão, se você não vê nada disso em você, então entenda que você não é uma pessoa resiliente. Ah, pastor, mas eu consigo sair das situações bem. Mas aí no máximo você volta ao seu estado natural. Você não ganha um impulso, você não melhora. Você passou pela prova e não saiu aprovado. Você ficou por lá mesmo. Porque o cristão, quando passa pela prova, é para ser aprovado. E quem é aprovado normalmente sobe de nível, né? Ninguém é aprovado e fica na 5ª série. Quem é aprovado sobe para a 6ª, 7ª e assim vai, tá? Então, se não há o fruto do Espírito na nossa vida, é evidência de que a pessoa não é resiliente. E aí, olhando para tudo isso que a gente falou até agora, nós podemos olhar para a palavra e ver pessoas que foram resilientes. A Bíblia está repleta, cheia de exemplos de pessoas que tiveram e cresceram com as dificuldades. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, os heróis da fé, está repleto deles. Abraão, um homem que foi chamado por Deus e saiu da sua casa para um lugar que ele nem sabia onde era e passou por muitas dificuldades, e Abraão cresceu. Moisés também, ele escolheu sair da casa de Faraó, largando tudo que tinha lá, e passou por maus bocados, mas prosperou. E a outra coisa também que nós precisamos entender se eu vejo um exemplo de resiliência na Bíblia, o meu parâmetro não pode ser o do mundo. Ora, mas eu olho para a Bíblia e eu hoje quero saber de mim, qual é o padrão para eu saber se eu melhorei? O padrão é espiritual. O que eu estou falando aqui é espiritual. Eu não estou dizendo que você vai sair de uma tribulação mais rico. Não é isso. Você até pode sair, mas não é esse o alvo. É você sair dessa situação melhor espiritualmente. Isso até pode acontecer como um exemplo que nós vamos ver aqui na Bíblia. Um homem que você conhece muito bem, José, não é? Foi um homem que teve vários motivos para ser um fracasso. Indo lá em Gênesis, no capítulo 37, só relembrando algumas coisas sobre José, Gênesis 37, versículos 26 ao 28, veja só o que diz. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então José foi vendido pelos seus irmãos, vendido como um escravo. E aí vendido, veja o que acontece com ele. No capítulo 39, ainda em Gênesis, no versículo 7, você sabe que ele vai para a casa de Potifar e diz assim: aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. No verso 12 diz: então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. E do verso 17 ao 20, então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Como eu disse, José tinha todos os motivos para ser um fracasso. Ele passou por momentos ruins, difíceis, você conhece a história dele. Nós vimos aqui os versículos em que ele é vendido, e ele vai para a casa de Potifar. Ele
de tão bem que ele trabalha, Deus abençoa o trabalho das suas mãos, e Potifar coloca sobre ele confiança e responsabilidade, mas a mulher de Potifar queria se deitar com ele. Ele recusa a primeira vez, mostrando ser um homem fiel. Poxa, mas Potifar colocou tudo nas minhas mãos, por que eu seria infiel com ele? E ela tenta a segunda vez e ele foge. E ela então trama, conta uma mentira e ele é lançado na prisão. E aí o que eu quero ver com você é que José demonstra uma resiliência impressionante. Essa capacidade de crescer com as dificuldades, muito grande. Porque como nós vimos lá na carta aos Romanos, a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. José, no caminho turbulento, perseverou. Ele permaneceu, não deixou de exercitar seus dons. O que acontece com a maioria de nós é que na tribulação, ninguém quer exercitar dom. Pior, ninguém quer nem vir à igreja. Ah, irmão, não vou não, estou na tribulação, estou na dificuldade, não vou, não aguento ir, não tenho ânimo, não quero. E ao se afastar de Deus, não exercita os dons que Deus lhe deu. Então as pessoas se afastam, mas não foi isso que José fez. Ainda no capítulo 39, do verso 2 ao 5, diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Veja, José, na casa de Potifar, mesmo passando por dificuldades, sendo escravo, ele não deixou de fazer o melhor. Ele não deixou de exercitar o dom que Deus deu a ele. De onde ele colocar a mão, fazia bem feito. Nós, quando passamos pela tribulação, parece que fazemos questão de fazer mal feito. Então, eu vou fazer mal feito porque eu já estou aborrecido, já estou tribulado, já estou cansado, eu não quero, vou fazer de qualquer maneira, que eu não quero nem saber. Estou irritado, vou fazer de qualquer jeito. José não fez assim. José, mesmo nessa situação, fazia tudo com decência, fazia tudo com honestidade, fazia o melhor, usava o seu dom, e aí glorificava a Deus, e Deus o abençoava. Agora, na prisão, no capítulo seguinte, no verso 20 ao 23, veja só o que aconteceu ele agora na prisão. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Então José, ainda na prisão, ele tinha o dom dado por Deus de interpretar sonhos, e aí ele encontra lá o copeiro e o padeiro, e ouve que eles tiveram um sonho. José podia dar uma de revoltado e falar: eu não vou interpretar nada, eu estou aqui nessa situação ruim, estou passando por essa tribulação, eu lá quero saber, vocês que se danem, eu não quero nem saber do sonho de vocês. Ele não fez isso, ele exercitou o seu dom, disse a um e disse a outro, e disse ao que ia viver: quando você sair daqui, se lembra de mim. Mas o que diz aqui é que o cara não se lembrou dele, mas ainda assim ele perseverou na prisão, até que diante do rei ele foi lembrado por causa do sonho. E aí no capítulo 41, do verso 25 ao 32, diz assim: então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um,
Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância da terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. Deixa eu ver até que versículo tem que isso, não esqueço. Até o versículo 32. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Então, quando ele tem o chamado de Faraó para ir lá e interpretar o sonho, ele se coloca à disposição. Ele usa o dom que Deus lhe deu, mesmo na prisão, 2 vezes. Então, ele perseverou no caminho difícil. Mesmo nas tribulações, não deixou de exercitar seus dons. Então, irmãos, na tribulação precisamos perseverar, permanecer, insistir, continuar, não desistir, não abandonar, não ficar inútil, prostrado, sem colocar em uso os dons que Deus nos deu. Então, sua demonstração de habilidade e atitude levaram ele a uma posição maior. No verso 37 ao 45, diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Então veja, ele saiu dessa situação e foi a uma situação melhor, maior, a uma situação elevada. Ele subiu de nível. Não somente aqui nesse caso, como eu disse, Deus até pode fazer, financeiramente. As pessoas olham assim: nossa, ele botou um colar de ouro, que maravilha. Não, mas ele saiu dessa situação num outro nível, espiritualmente fortalecido, porque ele perseverou. E aí ele usou esse momento, Deus usou esse momento para fazer com que José melhorasse, saísse daquela situação numa posição melhor. Nós também podemos ver que, como vimos na carta aos Romanos, a perseverança produz experiência. José também adquiriu experiência. No capítulo 41, do verso 53 ao 57, diz: passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. José, quando chega nesse ponto, passaram-se 13 anos da sua vida. Ele, quando foi alçado por Faraó, tinha 30,
E diz a palavra, né, lá no início, que antes de ser vendido, ele tinha 17 anos. Quando ele então é levantado, ele tinha 30 anos. Se passaram os 7 anos de abundância e começaram os anos de escassez. Então 20 anos se passaram até José estar nessa posição de administrar todos os celeiros e vender a todos os habitantes da terra, daquele mundo antigo, porque lá tinha o que comer. Então José adquiriu experiência nesses 20 anos. Eu sei que a tribulação não é saborosa, mas a gente, quando passa por ela, quer que ela dure um dia, não é? Mas Deus pode fazer isso, irmãos, por 20 anos, como fez com José. A gente, quando pensa nisso, pensa assim, nossa, mas eu não aguentaria 20 anos. Você ainda não sofreu até o sangue. Lembre-se disso. José passou por 20 anos, mas ele chegou a um ponto da sua vida que ele precisava ter a experiência que ele adquiriu para a posição que ele ia assumir naquele momento. E ele adquiriu experiência para deixar para trás todo ressentimento e trauma. No versículo 50 ao 52, diz assim: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. José deixou para trás o ressentimento e o trauma. Nada daquilo que ele passou, dos seus irmãos, de todas as injustiças, né, de ser vendido como escravo, de ter sido tramado ali, uma mentira, ter sido condenado injustamente, nada disso atrapalhou José nesse momento, porque ao dar o nome de seu filho, transmite o seu sentimento no coração: eu esqueci de todos os meus trabalhos, de toda a casa do meu pai. É como Paulo diz aos Filipenses, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que adiante de mim estão, para o alvo, né? Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então nós precisamos olhar para frente. O que ficou para trás não é esquecer, mas não é sentir de novo da mesma maneira. Não é ter um trauma que o congela e ele não consegue avançar. Ele não conseguiria exercer a posição que ele estava se ele fosse um cara traumatizado. Não conseguiria, mas ele esquece tudo aquilo, porque a experiência fez tudo isso com ele. E ele também praticou o perdão. Agora no capítulo 45, nos versos 4 e 5, diz assim: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Então veja o reconhecimento de José nesse momento. Primeiro, ele chama os irmãos e diz: não fiquem entristecidos nem irritados. Não estou com trauma de vocês, não vou me vingar de vocês. Mas, antes, o que aconteceu comigo foi da vontade de Deus. Deus usou vocês para que eu, na tribulação, perseverasse e ganhasse experiência. Não é a atitude de uma pessoa que sai melhor espiritualmente? O que a maioria faria quando encontrasse os seus irmãos? Ia se vingar dele, pendurar eles num madeiro, enforcar. Olha aqui, ó, o que vocês fizeram comigo, me venderam como escravo, né? Agora vocês vão se lascar comigo, vou deixar todo mundo morrer de fome, menos meu pai e minha mãe, mas o resto eu vou deixar morrer de fome. Não, ele não agiu assim, ele praticou o perdão. E, por último, como nós vimos, o que produz a tribulação? Esperança. No capítulo 46,
do verso 28 ao 30, nós vemos assim: Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Então José, ele também teve a esperança. No 30 diz: disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Aqui foi uma esperança mútua, né? Tanto José de rever seu pai, quanto seu pai de revê-lo. Ainda assim, mesmo tendo ouvido a mentira de que ele tinha sido morto, ele ainda tinha esperança de rever seu filho. Mas o mais importante é que José não desistiu dos seus sonhos. Por isso que ele teve esperança. Quando ele diz, voltando lá ao capítulo 37, quando ele diz aos seus pais e aos seus irmãos do seu sonho, veja só o que diz, 37, do 5 ao 10. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Veja o que o pai diz quando ele tem o sonho e o que de fato aconteceu. Ele reinou, inclusive, sobre seus pais e seus irmãos. Mas o mais importante, nesses momentos, nós não vemos José reclamando: aquele sonho que eu tive deve ser mentira, aquilo não vai acontecer. Não. José sabia do seu dom de interpretações. E como ele teve esse, de que os seus pais e os seus irmãos, ele ainda estaria sobre todos eles, ele teve a esperança de encontrá-los um dia. E assim Deus providenciou. Então, irmãos, tudo isso nós vemos no exemplo de José. Chegamos à conclusão, então, de que há resiliência em você. Amém? Você é uma pessoa resiliente. Você é cristão? Então, há uma resiliência em você. Basta que você deixe o Espírito Santo desenvolver. É como nós que temos o Espírito Santo, mas isso não basta. Precisamos ser cheios dele. Resiliência, nós temos, mas o Espírito Santo tem que desenvolver isso em você. Então, persevere, exercite os seus dons, não deixe nos momentos difíceis de vir à igreja, de ser útil nas mãos de Deus. Deixe para trás os ressentimentos e traumas. Deixe tudo isso para trás, irmãos, porque a experiência nos ensina que disso nada nos aproveita. Tudo isso de ressentir, sentir novamente, deixar que as coisas passadas nos afetem, isso de nada vale. Pratique o perdão e tenha a esperança, e você verá que o seu segundo estado será maior do que o primeiro, maior e mais forte. Deus até pode fazer com que você saia dele mais forte financeiramente, mas espiritualmente com certeza. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque como nós ouvimos, a carta aos Romanos nos diz que mesmo nos momentos de tribulação, ó Deus, nós aprendemos e reconhecemos que o Senhor pode fazer coisas boas. Meu Deus, e Teus filhos agora, nesse momento, com certeza podem estar passando por momentos difíceis,
Tribulações, ó Deus, às vezes para o nosso pensamento insuportáveis, mas como nós ouvimos na Tua palavra, meu Deus, não sofremos ainda até o sangue. O Senhor não nos prova além daquilo que podemos suportar. Ó meu Deus, o que nós te pedimos é que o Senhor nos ensine essas coisas. Nos ensine, meu Deus, nesses momentos de tribulação que todos nós temos, Pai. Sabemos que teremos até o Senhor voltar. Nos ensina nesses momentos a sair mais fortes, meu Deus, a sair melhores espiritualmente. Nos ensina, meu Deus, a perseverar no nosso caminho, a nos manter, meu Deus, constantes, ó meu Deus, úteis, trabalhando, Senhor, orando, buscando, ouvindo a Tua palavra. Nos ajuda, meu Deus, nesse momento de perseverança, que normalmente vem nos momentos difíceis, meu Deus. Nos ajuda, Pai, a ter experiência. Nos ajuda, Senhor, nesses anos que passamos, às vezes, com tribulações. Ó meu Deus, que possamos aprender com o Senhor. Que isso sirva para o nosso futuro. Que com certeza, meu Deus, como nós ouvimos, nenhuma batalha, nenhuma tribulação é sem fundamento. Mas, ó Pai, que nós aprendamos. Às vezes, ó Deus, passamos pelas tribulações, mas não aprendemos nada, meu Deus. Nos ajuda a aprender para colocar isso em prática no momento devido. Ó Senhor, nos ajuda a ter esperança. Nos ajuda, meu Deus, que nós jamais percamos a esperança. Que o Teu povo permaneça fiel, Senhor. Fortalece a cada irmão. Que o Espírito Santo possa trabalhar nas vidas de cada um de nós e desenvolver essa resiliência, meu Deus, em todos nós. Assim rogamos ao Senhor, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Os irmãos vão servir a ceia. Todos os cristãos estão convidados a participar. Me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não sei. Me perdoar todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Amém. Ó Deus, queremos nesse momento, em cumprimento à ordem do Senhor Jesus, participarmos todos deste pão, que simboliza o corpo do Senhor Jesus, que é a expressão viva da perseverança. O Senhor Jesus perseverou no seu trabalho até o fim, e no fim disse: está consumado. Chegou ao fim, entregando o seu corpo, que está simbolizado neste pão que agora participamos, o seu corpo que foi moído pelas nossas transgressões, sofreu por nós em substituição, porque nós é que merecíamos estar ali. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício, pelo teu corpo, que agora nesse momento podemos participar, lembrando o Senhor o seu sacrifício
e cumprindo ao que o Senhor determinou. Assim nós oramos, Pai, te agradecendo por isso, em nome de Jesus. Amém. Participemos todos do pão. Obrigado, Jesus, pelo cálice que representa o teu sangue vertido na cruz. Obrigado, meu Deus, por tudo o que o Senhor fez por nós, porque este sangue é eficaz ainda hoje de nos purificar, como nós louvamos, meu Deus, de nos melhorar a cada dia, porque a nossa vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Obrigado, Jesus, porque o teu sangue ainda produz isso em nós, uma melhora, meu Deus, dentro da tua aliança, porque, ó Deus, nós queremos fazer parte dessa aliança, não somente contigo, mas uns com os outros. É isto que este cálice representa, uma aliança com o Senhor e com todos os irmãos. Ó meu Deus, que cada um de nós possa lembrar de todos esses benefícios de fazer parte dessa aliança, meu Deus, e te agradecer continuamente, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, meu Deus, por este cálice. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos participar do cálice. Glória a Deus.